Nasceu à beira de um castelo o homem que no século XX mais fez pela divulgação da história de Portugal. O castelo é o de Leiria e esse homem é José Hermano Saraiva. Era o já longínquo ano de 1919. É preciso dizer o que era Leiria nos anos 20. Eu nasci em 19. Leiria nos anos 20. Leiria dos Cónegos, Leiria do Seminário, Leiria de Fátima, é nessa altura que aparece Fátima. Lembro da primeira vez que saí de casa, porque os meninos lá não saíam de casa. Havia uma distinção enorme entre menino e garoto. O garoto usava calções, esfarrapados, dizia palavrões, tinha piolhos, enfim. O menino não, o menino usava um fatinho à marinheira, enfim, e não ia à rua, para não haver nada disso. Eu só pude sair aos 7 anos para ir à catequese. Era, pois, um bom menino, o retratado com arte nos crevões e aguarelas do tio João. E tinha invulgar capacidade para escrever e contar histórias, segundo lembrava a madrinha que o ajudou a criar. Acho que tive uma infância normal, com um pai e uma mãe que eu adorava, e com 5 irmãos. Nós éramos 6. Éramos todos muito amigos, e essa ideia de que todos éramos irmãos, essa ideia extrapolou da família para o mundo. José Hermano Saraiva é o quarto dos 6 filhos de um homem que começou como marçano, mas se tornou professor de História, escreveu livros e chegou a reitor de liceu. Aos 6 anos, já ajudava o pai a medir e desenhar a planta do castelo. E foi a mãe que o ensinou a ler e a escrever, pela cartilha de João de Deus. Quando foi para a escola, entrou logo para a 3ª classe. Foi, portanto, numa família culta que o futuro divulgador da história de Portugal cresceu. Aprendi a ler e a escrever com a minha mãe, ao colo dela. Entrei no liceu ainda com 9 anos, mas comecei as aulas, tinha acabado de fazer os 10. Nunca fui um grande aluno, mas também nunca fui mau. As circunstâncias da sua juventude foram as do Portugal onde se estabelecia a disciplina do Estado Novo, depois da agitação política e social da Primeira República. Amigo do ar livre, o jovem José Hermano torna-se primeiro escoteiro. Em vésperas da Segunda Guerra Mundial, voluntaria-se para a mocidade portuguesa, num mundo que então se dividia em bolchevismos, fascismos e nacionalismos. E eu entrei também na mocidade, voluntário, e frequentei a primeira escola de graduados. Fui dos primeiros que andei com os cordões e tal. Um dos meus chefes de esquina, aliás, muito bom, era o futuro almirante Rosa Coutinho. Estive na mocidade também não muito tempo, porque julgo que aquilo foi muito mal orientado. Os quadros para dirigir aquilo eram jovens oficiais do Exército, quando deviam ser professores. De maneira que aquilo, a atividade da mocidade era uma capaz. O Zé, onde quer que ande, é líder. Era ele que fazia os discursos com o esquadrão, eu não sei agora se chama o esquadrão, enfim, o batalhão da mocidade portuguesa que estava ali em sentido nos campos de futebol do Passos Manuel. Era ele que incentivava, também era o comandante do grupo daquilo tudo. Na faculdade, ele foi o presidente da Associação Académica, fundou um jornal que era a Quinzena Literária, que aliás era um belíssimo jornal académico, que publicou 4 números, depois não teve dinheiro para publicar mais. Enfim, onde quer que fosse, foi o líder. Poucos terão sabido gerir tão bem o seu tempo como José Hermano Saraiva. Durante toda a sua vida, nunca parou de pensar, escrever, fazer e dizer.
A vocação para falar em público surge-lhe cedo. Faz o seu primeiro discurso formal aos 15 anos no Conservatório Nacional. Nunca mais deixa de encantar audiências. Desde garoto, eu adorava subir para uma cadeira e fazer um discurso. Recordo-me que quando estava no Liceu de Leiria, portanto no terceiro ano, os colegas elegeram-me para fazer o discurso de saudação aos antigos alunos. Depois, na tropa, em Penafiel, o batalhão elegeu-me para fazer o discurso do fim do curso. Havia uma festa, uma parada, e um tinha que falar. Escolheram a mim. A tropa veio revelar uma faceta voluntarista e aventureira. O José Hermano Saraiva, de jovem bigode, oferecia-se para andar a cavalo, mesmo sem experiência de equitação. Ou prontificava-se para carregar a metralhadora, apesar da compleição franzina. Acaba várias vezes na enfermaria, mas nunca deixa de se fazer de forte. Nós tínhamos que carregar uma metralhadora de aço às costas durante 25 km, portanto, 5 etapas de 5 km, e cada soldado tinha que levar a metralhadora uma etapa. Bem, mas os valentões não levavam uma, levavam 2, 3, 4. Bom, e eu, que era talvez o mais franzinote de todos, levei 5 vezes a metralhadora. Claro, quando cheguei ao fim da etapa, da última etapa, pareceu-me mergulhar num clarão vermelho, perdi os sentidos e fiquei sem acordo durante muito tempo. Fui levado para o hospital, tive uma coisa cardíaca grave, de que ainda hoje não estou refeito. Também na Faculdade de Letras dá nas vistas, mas não é convidado a dar aulas na universidade, como as suas notas justificariam. Licencia-se em História em 1941, mas resolve logo estudar também Direito. Tudo por quase ter andado à pancada com um professor que o quis estender num exame. Um certo professor, que sempre me tinha dado notas muito altas, 18, 19, faz-me um exame odioso, perguntando coisinhas ínfimas. Olha lá como é que se chamava o cedro que ficava diante do Palácio do Rei Salomão, não sei, coisas assim. Eu não sei, sei lá. É pena, é pena. A terceira pergunta, diz eu, não, agora quem responde é o senhor. Porquê é que o senhor andou a dizer aos meus colegas, toda manhã, que me ia estender? Isso está tudo registrado na secretaria e eu vou já requerer um processo disciplinar ao seu comportamento. Estabelece uma grande algazarra, o presidente do júri, que era o professor Matos Romão, suspende o ato, campainhadas, rapazes, bom, ele voltou cá para fora e quis-me dar uma explicação qualquer, vinha a justificar-se. Mas eu aí perdi a cabeça, não aceitei a justificação e devo à generosidade e à simpatia dos meus colegas de curso terem-me agarrado pelos ombros e as coisas não terem ido além. Foi tudo o que se passou. Isto foi útil. Foi útil porque eu contava ficar na faculdade, com as notas que tinha, e com isto não fiquei e fui matricular no mesmo ano, logo a seguir, na Faculdade de Direito, onde me formei com nota alta, com 17. É, contudo, ainda na Faculdade de Letras, que encontra o grande amor da sua vida. Maria de Lourdes Sá Nogueira, filha de um dos professores com maior prestígio na faculdade. Começa a namorar com ele contra a vontade do pai. Ele é que fazia tudo naquela faculdade. Tudo quanto competia a alunos, era ele que tratava de tudo. Fazia as festas, fazia competições, reuniões, tudo isso era ele que fazia. E foi assim que eu o conheci. Era muito ativo. Era eu quem fazia as festas, as folhas, mandava naquilo tudo. E por causa dessa minha atividade, um professor muito competente que lá havia, o professor Rodrigo Sá Nogueira,
depois do baile da entrada dos caloiros, chamou a filha e disse, olha lá, então conheceste os seus colegas e tal? Conheci. E que tal? Não sei, uns mais simpáticos, outros menos. Não é? Olha, há só um com quem eu não te queria que tu tivesses qualquer contacto. Não lhe fales. É um tal Saraiva. Tem a mania que manda disto tudo, tem a mania que a faculdade é dele e, portanto, tu com esses, fazes favor, não tens ligação nenhuma. Bom, quer dizer que isto foi bastante para ela, no dia seguinte, vir falar comigo. Casam-se 5 anos depois, terminados os estudos. Um casamento modesto, porque Portugal vive as privações da Segunda Guerra Mundial. A lua de mel será em casa do avô materno, na aldeia das Donas. Mas é muito lenta a locomotiva que os leva à Cova da Beira, por causa do fraco carvão da época. O casal resolve por isso apiar-se em Alpedrinha e atalhar caminho pela Serra da Gardunha. Neva e faz frio, mas ali começa uma aventura que ainda persiste. Tinha caído um nevão enorme e nós tínhamos de subir a serra e depois descer para o outro lado para darmos a volta e vir para as Donas. Bom, estava tudo coberto de neve. E ainda para cima havia um nevoeiro muito denso que não deixava uma pessoa saber onde é que estava. Porque não se via casa nenhuma, não se via aldeia nenhuma, nada. Íamos subindo. Quando chegámos lá acima, começámos a raboleta por ali abaixo, encharcámos-nos todos, como se pode imaginar, entretanto, mas não sabíamos em que direção estávamos a caminhar. Todos ensopados, mas não estávamos muito cansados, ficámos muito felizes com aquela volta. Entre os 5 anos que a gente se namorou e os 65 que durou o casamento, não há grandes mudanças, porque eu penso que o comportamento de um homem casado, civilizado, é idêntico ao do namorado. Tem a obrigação de dizer amabilidades, tem a obrigação de dar presentes, tem a obrigação de oferecer passeios bonitos. E se fizer assim, o casamento dura tantos anos quanto a vida. O casal vai viver para a mansarda da casa do pai do noivo, nesse tempo reitor do Liceu Passos Manuel. A casa ainda existe, a precisar de obras. O reitor morava então nas próprias instalações. José Hermano Saraiva também fica a trabalhar no liceu, um dos melhores de Lisboa. Dá aulas de História e de Português e revela-se um professor que gerações de alunos não esquecem. A nossa turma, que no Passos Manuel era um pouco rebelde, etc., mas com ele não era preciso exercer nenhuma disciplina, porque aquilo era tão interessante, tão bem dito, tão bem falado. Era um pouco aquilo que ele hoje, nestes últimos anos, tem feito na televisão. Portanto, eu lembro-me de uma forma completamente inesquecível o que era o professor Saraiva dar-nos o feudalismo, por exemplo. Ele transfigurava-se quando falava de Camões, ele transfigurava-se quando falava dos Lusíadas, e mais do que falar dos Lusíadas, ele citava os Lusíadas de cor. E falava-nos nos cantos e dizia, agora, embora sempre naturalmente a contarmos os versos e a dividir orações, que era uma prática que naquela altura se tinha e que eu acho que não fazia mal a ninguém, pelo contrário. A imagem do professor Saraiva naquela aula do Passos Manuel, virada para o pátio exterior, a dar-nos aulas de História, e nomeadamente porque parecia um filme em funcionamento, que era o feudalismo. Tivemos aquilo tudo, enfim, até comprávamos livros estrangeiros para poder ler as coisas. Foi de facto um professor
nos cativou imenso para aquela disciplina e como pessoa, com o seu estilo pessoal, que ainda hoje tem, mas nunca foi um professor que a gente, com a irreverência própria da altura, pudesse gozar, não é? Não, era uma pessoa respeitada, era uma pessoa, a meu ver, querida dos alunos, e penso que nós todos o recordamos com gosto. Era um professor austero, mas também usava os métodos de ensino mais inovadores. Eram, por exemplo, os próprios alunos que faziam o seu compêndio e ele depois mandava encadernar. E para toda a vida ficou recordada uma poesia declamada nas ramadas da árvore do recreio. Um dia, lembro-me que tivemos uma aula nos jardins do liceu. Essa aula foi feita numa árvore, uma árvore gigantesca que existe lá nos jardins, em que cada um de nós ficava pendurado num galho dessa árvore e recitámos uma poesia muito bonita, Os Ninhos, do Afonso Lopes Vieira, que era mais ou menos assim. Os passarinhos tão engraçados e, na outra ponta do galho, respondeu outro aluno, fazem os ninhos com 1000 cuidados. E durante a poesia toda foi dita e ocupámos realmente a hora da aula nesta situação muito curiosa, muito engraçada e muito pedagógica até. José Hermano Saraiva torna-se um homem de família. O primeiro filho nasce no fim do ano de 1945. Nasceu um rapaz chamado José. Telegrafa ao irmão, que estava em Paris, glosando um nome comum na família. Os outros 4 filhos do casal seguem-se-lhe com poucos anos de intervalo. E é um pai atarefado, mas presente. Era um grande companheiro. Ajudava-me a fazer os carrinhos de esferas, as espadas para brincar, de pau. E ajudava-nos as perguntas de história. Claro que não desenvolvia os temas, porque um miúdo na primeira classe, segunda classe, ia fazer perguntas ao pai e o pai não o chateava. Não. O apego à família, aos valores católicos e tradicionais e ao Natal também o exprime no presépio que ele próprio monta em casa. O meu marido começou este presépio, estávamos ainda nós na faculdade. Ofereceu-me no Natal as figuras essenciais. Depois, cada ano, comprava novas figuras. Depois que casámos, nunca mais deixámos de fazer o presépio. E bastante mais tarde já tínhamos os filhos, já podíamos viajar um bocado e íamos a Nápoles comprar as figuras. E foi assim que este presépio apareceu deste tamanho e construído como está. O professor de liceu torna-se também um advogado de sucesso. Só defende causas em que acredita. Faz seu um mote da mensagem de Fernando Pessoa. Deu-me Deus seu Gládio, porque eu faço a sua santa guerra. É testemunho dessa atividade apaixonada o escritório na Rua do Ouro, mantido por 2 dos filhos que na profissão lhe seguiram os passos. Olha, quando eu escolhi a minha profissão, o meu pai era advogado. E a maneira como ele praticava a advocacia surgia a meus olhos como a melhor maneira de lutar pela justiça. O que eu vi o meu pai fazer foi um corpo total com os clientes e lutar pelas causas dos clientes como por uma causa própria sua. Vivê-las como causas suas, com uma total identificação moral com o cliente. E isso pareceu-me importante, lutar realmente por aquilo que ele considerou como sendo verdade e sendo justiça.
e essa luta pela verdade. Parece-me que hoje, passados estes anos todos, penso que lutar pela verdade é uma luta cada vez mais atual. O advogado José Saraiva não hesita em defender casos ao tempo politicamente incorretos. É o que sucede, por exemplo, no julgamento de Henrique Galvão, ou no do humorista José Vilhena, ou ainda quando no temido Tribunal Plenário defende com Mário Soares um sobrinho acusado de atividades revolucionárias. Participei num julgamento, que me lembro muito bem, que foi um julgamento em que era um dos réus um sobrinho dele. E lembro-me desse julgamento que foi feito no plenário, com as dificuldades que havia, com a PIDE ali sempre a observar todas aquilo que nós dizíamos, e dizíamos coisas contra o regime, como é evidente, e o juiz e toda a gente, e que muitas vezes a gente passava rapidamente de advogado a réu também, como aconteceu a mim várias vezes. O advogado de sucesso abraça, entretanto, também a carreira política. O seu primeiro ato nacional é conseguir comemorar os 700 anos das Cortes de Leiria. O homem público quer reconciliar os portugueses com a sua história e recuperar décadas de atraso. Em 1957, torna-se deputado da União Nacional pelo Círculo de Castelo Branco. E é um deputado ativo que tanto irrita o regime com as suas propostas de revisão constitucional, como faz o elogio do Estado Novo. Dr. José Saraiva, 28 de maio, se como movimento revolucionário pertence ao passado, como atitude do espírito pertence ao presente, e eu creio que é desejo de todos nós o de que pertença também ao futuro. Meio século depois, continua a ser um eloquente defensor do antigo regime. O antigo regime era realmente uma grande nação. Éramos o terceiro império do mundo, um país a progredir, um país sem dívidas, um país sem desemprego, é evidente que eu tenho muito orgulho em ter servido esse regime que fez de Portugal durante 40 anos uma nação progressiva, enfim, prestigiosa, uma grande nação europeia. José Hermano mantém valores que a extravasam para lá da política. Toda a vida foi muito ligado ao irmão, o historiador António José Saraiva, que era então comunista e exilado político. Abandona a Assembleia em protesto por, nem quando lhes morre a mãe, terem deixado o irmão vir a Portugal. O meu tio teve uma discussão, penso que com o próprio Salazar, porque achou que era uma violência brutal não terem deixado meu pai vir a Portugal na altura. Penso também que o Salazar disse que, como aliás fazia muito, como sabe, que isso era um assunto da PIDE, e ele não se metia nesses... Portanto, era uma decisão da polícia política com a qual ele não se metia, e assim passou. Mas isso, o meu tio colocou sempre a relação de família, e em particular a relação com o meu pai, acima de qualquer interesse político. Isso é uma coisa que seria injusto não reconhecer. A reaproximação ao Estado Novo demorará anos. Ocorre depois de um episódico regresso ao ensino e na sequência do trabalho que já tinha desenvolvido na edição da Coleção Educativa, uma série de livros simples dos mais variados autores com que o regime pretendia melhorar a educação de adultos. Em 1966, é nomeado procurador à Câmara Corporativa. Ali redige um parecer sobre o plano de fomento educativo, que é, na verdade,
toda uma proposta alternativa aos projetos do governo para a educação. É também ele que, nos 40 anos do golpe militar do 28 de maio, faz um discurso que quase leva Salazar às lágrimas. Estas pessoas que vieram, não vieram só para ouvir, vieram também para dizer. A mensagem que elas trazem, e que eu não quero mais retardar, temo-la sentido crepitar nestes aplausos, temo-la sentido vibrar no sentimento de todos, é a mensagem de uma infinita gratidão àquele a quem devemos a paz, a independência verdadeira, a nova grandeza da pátria. Mais de 4 décadas depois deste discurso, José Hermano Saraiva mantém a melhor opinião acerca de Salazar. Este homem, muito jovem, praticamente posto-formado, vem para o governo, domina todas as pastas, é nomeado chefe do governo, fabrica o regime, porque o regime foi ele que o inventou, faz uma Constituição de 33, e sem ter uma força, um exército, uma fortuna, uma família, um partido, sem ter nada, ele sozinho, pela sua força de caráter, dominou o país durante quase meio século. E ao morrer estava na miséria. Eu julgo que não há na história da Europa outro caso assim. É um caso espantoso. Pode-se dizer, o meu resumo para o Dr. Salazar era este. Foi realmente um ditador, mas foi um ditador santo. Era uma hipótese que nunca se tinha posto. O ditador é sempre um bandido. Aquele não era bandido, era santo. Está-se já em 1968, quando José Hermano Saraiva é inesperadamente chamado ao Forte de Santo António da Barra, em São João do Estoril, a residência de verão onde Salazar se isolava. Apesar das suas objeções, é convidado a pôr em prática o seu plano para a educação nacional. Estava sentado numa cadeira com uma manta de viagem pelos joelhos. Era verão, isto era junho ou julho. E fez-me o convite, uma conversa muito serena, sobre... Ele já tinha de mim uma boa ideia por causa de uma coleção de livros que eu fiz para o povo ler. E disse-me que me considerava a mim um grande professor e que era nessa qualidade e para realizar aquele plano que me convidava para o Ministro da Educação. Os arquivos da RTP guardam horas das visitas país fora do ministro José Hermano Saraiva. Nunca se tinha visto um ministro da Educação tão mediático e ativo. Ele diz que foi o ano mais longo da sua vida. Quer modernizar atrasos de décadas e lança bases para mudar a pedagogia, os estágios, os liceus, criar saídas profissionais através dos institutos politécnicos. Faz um plano nacional de leitura e aumenta os professores primários. Ele contribuiu de maneira decisiva para diminuir, não direi para anular completamente, não assim, a falta de educação, de largas escalas de miúdos, como nós éramos na altura, não é? Analfabetos. Saraiva foi o primeiro que fez uma grande campanha contra o analfabetismo e conseguiu resultados. O Dr. José Hermano Saraiva, no seu gabinete, recebia toda a gente. Fazia pequenos discursos no seu gabinete excepcionais. Há um outro aspecto que eu não posso deixar de mencionar, é que nos obrigava aos secretários, aos subsecretários, a trabalhar valentemente, não é assim, sem horários, não assim, sem uma imposição de tempos das tantas às tantas, não. É preciso fazer isto. E nós fazíamos. Eu tinha a preocupação
de que os professores do ensino primário estavam extremamente mal pagos. E era preciso dar-lhes uma... Bom, reuni os meus 2 subsecretários e os meus diretores gerais. Lá ver isso, não? E recordo-me que um deles, não já, disse, o senhor é o primeiro a tentar resolver esse problema. Isso, todos os ministros têm pensado nisso, não é? Bom, e eu, que era nessa altura um fumador inveterado, disse, mas a gente às vezes tem a solução diante dos olhos e não a vê. E o que eu vejo diante dos olhos é o meu cigarro a arder. Um cigarro, são diante dos olhos, digo para um dos secretários, olha, ligo-me lá para as finanças quantos milhões de maços de cigarros se vendem por ano. Então, era uma quantidade muito grande, mas que, aplicando 5 tostões a cada maço, dava uns milhões de contos, que me permitia subir os ordenados dos professores em 2 ou 3 graus. Foi uma subida grande. José Hermano Saraiva só assiste a um Conselho de Ministros com Salazar, que o alerta para a iminência de 1 de maio de 68 em Portugal. Depois, o ditador cai da sua cadeira e é internado no Hospital da Cruz Vermelha. José Hermano está em primeiro plano no corrupio de potenciais sucessores. E permanece como ministro no governo de evolução na continuidade de Marcelo Caetano. É ele que reconduz a direção eleita pelos estudantes da Associação Académica de Coimbra, até aí dirigida por comissões administrativas nomeadas pelo governo. Nesta hora da história portuguesa, os jovens têm uma grande palavra a dizer. Esta grande nação que nós queremos ser e que nós havemos de ser, são vocês, porque são jovens, que a hão de construir com as vossas mãos, com o vosso esforço, com a retidão das vossas intenções, com a vossa verdade, com a vossa lealdade. Mas os seus apelos à lealdade dos estudantes universitários vão cair em ouvidos moucos. Não é mais possível reprimir o descontentamento estudantil. E serão, afinal, os próprios estudantes a provocar, em pouco tempo, a sua saída do governo. A chamada crise académica de 1969 começa por ocasião da inauguração do novo pavilhão das matemáticas da Universidade de Coimbra, a que preside o almirante Américo Tomás. Aquilo que protocolarmente devia ser apenas mais uma inauguração, depressa se converte na maior crise académica ocorrida no Portugal de Salazar. O momento dos discursos solenes é aproveitado pelo presidente da Associação de Estudantes, o depois ministro socialista Alberto Martins, para pedir para falar em nome dos estudantes da universidade. Américo Tomás nunca dará a palavra aos estudantes. A cerimónia termina abruptamente e seguem-se semanas de agitação estudantil, cargas policiais, prisões e incorporações. Os incidentes ganham proporções que preocupam o regime. O governador de Coimbra pediu-me para mandar a companhia de intervenção da Polícia de Segurança Pública. Era uma companhia de pancada, da pancada, tinha cães, para ver se metiam aqueles eixos. Bom, eu achei que isso era perigoso. Meter polícias ao pé de estudantes é mau. E disse, deixem-me então a mim fazer uma tentativa. E se eu falhar, mandei lá a polícia. E numa sexta-feira fiz esse discursito da televisão que deu exatamente o resultado que eu queria. A nação não pode compreender que a circunstância de se frequentar a universidade isente de deveres e de responsabilidades que estão nas leis e, portanto, são de todos e que deveriam estar nas consciências de todos. Eu espero que este meu apelo seja ouvido, mas não é com uma vaga esperança que concluo, é com uma certeza, é de que a ordem
vai ser restabelecida na Universidade de Coimbra. A crise académica termina meses depois, mas o discurso acaba com uma carreira política. Marcelo Caetano substitui o ministro impopular, ainda assim condecorado por Américo Tomás. José Hermano Saraiva retira-se para o seu Monte Parnaso, a residência das musas, como chama a sua casa. Há anos que não tinha assim tempo para si mesmo. Ele próprio planta em Palmela as suas árvores, partindo a golpes de marreta a rocha calcária. Aqui faz construir uma casa que também concebe, desde os alicerces à decoração. Conta só com a colaboração do seu irmão Fernando para os cálculos de engenharia. Revela-se uma insuspeita vocação de arquiteto. Era um arquiteto brilhante, não tenho dúvida nenhuma que sim. Esta ideia que eu tenho do meu irmão Zé, qualquer profissão que ele tivesse seria sempre brilhante nessa profissão. Não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. A minha intervenção naquilo foi mais de calcular uma laje aqui, um pilar acolá, mas de resto a concepção arquitetónica da casa e a decoração, que aquilo é uma casa que é um misto de arquitetura e decoração, é exclusivamente dele. Porque foi a imaginação dele que fez aquilo. Pouco depois, lança-se também nas lides televisivas, por desafio do secretário de Estado da Informação, Moreira Batista. É assim que surge na RTP um programa cultural de grande audiência. Nós, geralmente, não nos esquecemos dos livros por onde estudamos na nossa instrução primária. Foi esta imagem que eu, durante a vida inteira, fixei do nosso primeiro rei. É claro, nessa altura não sabia, mas agora sei que é uma reprodução de uma estátua do Soares dos Reis, desta estátua que está no Castelo de Guimarães e que representa, vestido de guerreiro, o primeiro rei de Portugal. Ainda falava um bocadinho como se fosse para catedráticos. E, portanto, tanto eu como o Emílio Uva, que era o produtor, aconselhámos-me a falar como se fosse para a quarta classe. Lembro perfeitamente a frase. Sim, professor, fala para a quarta classe. Os catedráticos veem que está a falar assim para que todos percebam. E atinge o público, que é aquele fundamental, que é aquele menos culto. Desde o primeiro programa que o sucesso público foi enorme. Não só na parte cultural, como na parte das pessoas menos nível cultural. Foi um êxito extraordinário de crítica. O próprio Mário Castrim faz uma crítica extraordinária ao programa e todos os outros críticos. E ele ganha, no final do ano, o prémio de imprensa do melhor programa anual. Esta espada... Afirma-se logo o grande comunicador da televisão, em programas simples, despojados, quase sem adereços, sempre e só pelo valor do seu discurso. O romano não usava a espada, o soldado usava um gládio. Isto é um gládio romano, um gládio de ferro. Está incompleto, é evidentemente, mas compreende-se perfeitamente que na luta corpo a corpo entre este instrumento e a espada nas mãos do homem das montanhas, a sorte das armas muitas vezes protegesse
os lusitanos contra os invasores. É uma estrela instantânea. Apresenta-se sempre impecável, de fato e gravata, e insiste em usar colete. Um ótimo cliente que não poupava na fazenda. Ele gostava do colete comprido. Está aqui um molde de um colete dele, que eu já tinha aqui. Sempre que ele fazia os fatos, já estava aqui um moldezinho feito para ele. De maneira que era só chegar e pôr em cima da fazenda e cortar. Encomenda dezenas de fatos que lhe serão particularmente úteis na sua próxima carreira. Alguns continua a usá-los ainda hoje. O êxito televisivo apenas é interrompido por uma missão diplomática. Marcelo Caetano nomeia o embaixador. No Brasil, então governado pelos generais, cumpre-lhe defender a guerra colonial. O governo autoritário e nacionalista do general Ernesto Geisel quer ter um papel mediador em África e ambiciona criar uma grande comunidade luso-afro-brasileira. Também nessa altura, salva pela primeira vez os Gilianes. Aproveita para a embaixada flutuante o antigo navio Hospital dos Bacalhoeiros. 2 décadas depois, será ainda ele um dos que resgata pela segunda vez da sucata o atual navio-museu. E é ainda no Brasil que o 25 de Abril o surpreende madrugada alta. Mas depressa se adapta às circunstâncias. Logo de manhã, dá uma entrevista para tranquilizar a grande comunidade de imigrantes portugueses. Estava a dormir, telefona-me um diplomata americano a dar uma notícia, mas uma notícia alarmante, a dizer que uma violenta revolução, Lisboa em chamas, bombardeamentos, sangue, mortos, diabo. Bom, eu tentei confirmar a notícia, mas as notícias eram muito aterradoras. E eu resolvi inventar a minha verdade. E reuni os portugueses de manhã, logo de manhã, às 9 da manhã, e disse que se passou. Foi uma simples mudança de governo, todos os países mudam, e não há incêndios, não há feridos, não há bombas, não há mortos, não há nada. Há amizade, que sempre houve entre portugueses são irmãos, portanto todos podem estar descansados. Eu é que não estava descansado a dizer isso, porque não tinha a certeza de que isto fosse verdade. O Brasil é um dos primeiros países a reconhecer o MFA. No mesmo telegrama em que o comunica a Lisboa, José Hermano Saraiva põe o lugar à disposição. Quando é mandado regressar, não sabe se vem para ser preso ou pior. A agitação revolucionária assenta a praça nos quartéis. A certa altura, muito perto da porta de armas, havia um pau de bandeira, lá no Gdaci, e houve uma reunião, sargentos, praças, oficiais, tudo ali reunido, porque ia ser lido um comunicado. Foi um sargento que o leu. Ainda sei o nome dele, não o digo, porque não gosto de dizer. E nesse comunicado é um papel que hoje se diz que nunca existiu. Mas eram os alvos a abater. Eram as pessoas que estavam a mais no país. Esse papel foi lido, havia muitos nomes que eu conhecia, outros que não sabia quem eram, só que entre eles estava o nome do meu pai. Eu fui falar com o Rosa Coutinho, meu colega de sempre, e contei a história. E ele diz-me, olha, Fernando, eu acho que o teu irmão devia sair daqui, porque nós não controlamos essa gente. Quer dizer, nós não podemos controlar, ele de repente lhe assaltem a casa e façam qualquer coisa. Não é possível neste momento controlar isso. De maneira que ele saía de casa, ia para um sítio qualquer discreto para ver se esta onda passa. Saneado em 1975 do Liceu Gil Vicente, onde voltar a dar aulas, José Hermano Saraiva exila-se na Nazaré, a praia de banhos da sua infância. Aproveita para escrever. Já publicara outros livros, mas é por encomenda do editor Leão de Castro que redige a História Concisa de Portugal. Falo em 2 meses, baseando-se nos milhares de verbetes de uma vida de professor. Será o seu maior sucesso editorial.
surgiu uma ideia de utilizar os conhecimentos do professor na área da história para se fazer uma história que fosse fácil de ler por qualquer pessoa que soubesse, enfim, que não fosse iliterado. É a história de Portugal contada de uma forma muito simples e muito concisa. É o essencial que qualquer português deve conhecer. Vamos na 25ª edição, cerca de 190 mil exemplares, publicado na Itália, na Espanha, no Japão, na China, na União Soviética, em Inglaterra, em França, além de Portugal, naturalmente. Só regressa à televisão em 1978, já com 59 anos. Falo através de um programa a que significativamente chama Gente de Paz. Por detrás desta epígrafe, Gente de Paz, está um velho costume aldeão, todos sabem, e ainda hoje isto acontece. Nas nossas aldeias, quando de noite vêm as pessoas pelos caminhos, às vezes transidas de frio e de fome, e procuram um abrigo num casal perdido nos caminhos, batem à porta e, como não têm nome para dizer, não são conhecidas, não podem dizer sou fulano, sou cicrano, batem e dizem de fora. Quando perguntam quem é, Gente de Paz. De facto, o professor Germano Saraiva impunha-se pela qualidade da sua comunicação, do seu saber, da sua versatilidade enquanto figura da televisão, a falar do nosso património, da nossa cultura, da nossa identidade. Interpelava muita gente exatamente por esse aspecto importantíssimo que tem a ver com o mais íntimo de nós. E penso que, ao fim de pouco tempo, já estava completamente aceito por toda a gente e penso que não me enganei ao propor a contratação dele, que de resto foi logo aceito pela administração, porque foi dentro de uma intenção de reforçar a componente cultural dos programas da RTP. Creio que foi o único ponto que ao longo de 30 e tal anos se manteve até hoje com um interesse cada vez maior por parte do público. Portanto, eu creio que isso foi uma aposta ganha. Eu fazia parte do antigo regime, não me queixo nem de perseguições, nem de violências, não. Mas, em todo caso, é evidente, deixei de fazer parte da camada ativa do Estado. Isso é que me deu um tempo, disposição, alegria para fazer os programas da televisão. Eu, a partir do 25 de Abril, sou um homem da televisão. Já lá vão quase 40 anos. E continuo a ser. Falta só um, professor. Mais de 1000 programas depois, José Hermano Saraiva continua incansavelmente a assegurar uma emissão semanal. Não há memória na televisão portuguesa de nenhum programa tão duradouro. Tanto esforço impressiona ainda mais quem sabe o trabalho que um único minuto de televisão exige. O professor Saraiva está permanentemente em trabalho. Está sempre a trabalhar. Quer esteja na cama, quer esteja não sei o quê. A cabeça daquele eu chamava-lhe cientista, investigador, escritor, sei lá, ensaísta, palestrante, tudo aquilo que quiser. A cabeça dele está em permanente atividade. A acompanhar esta atividade está sempre José António Crespo. Foi a equipa deste pequeno produtor privado de televisão que tornou possíveis esses programas. E a história, tal como descrita por José Hermano Saraiva, continua a agradar, não obstante uma visão por vezes muito pessoal que o historiador uma vez justificou ao seu antigo aluno, Luís de Setão Monteiro. A história, quer se queira, quer não, é, efetivamente, tem algo de arquitetural, é metade de nós. O barro é o tempo que o dá, mas a forma é a nossa imaginação que a imprime. E todos os historiadores fazem isso, só com uma diferença. Coitados, é que há alguns que se dão conta disso e têm a humildade de o confessar. Não é forte.
Para trás, ficaram dezenas de milhares de quilómetros pelas terras quase todas de Portugal. E também algumas gravações mais trabalhosas, que mesmo para os mais geniais, a televisão se faz por tentativa e erro. O povoamento. Só desde que adoeceu gravemente há alguns anos é que o professor Hermano Saraiva recorre a notas escritas. Até aí, fazia os programas todos de memória, baseando-se em muito trabalho de pesquisa prévia. Preferia até improvisar para ser mais autêntico. E era perfeitamente capaz de fazer mais uma gravação à hora do jantar, ou até no decorrer do mesmo, como aconteceu, por exemplo, em Mirandela, a dar a conhecer a história da famosa alheira. A Igreja Transmontana da Alheira. Isto é muito curioso, porque esta alheira está ligada ao drama dos judeus. Como sabem, os judeus não podiam comer carne de porco. Tá bom, pronto, esse já foi. Isso está quente ainda. Meus senhores, vamos lá sentar. José Hermano Saraiva manteve também sempre a coragem para concretizar filmagens mais arriscadas. Ô, seu professor, ali é bom. Como, por exemplo, a enfrentar o gado barrosão. E até virar-lhe as costas face aos imperativos da Câmara, durante estas gravações em Montalegre, quando já contava mais de 80 anos. E há uma coisa que eu não entendo. Pelo professor tenho paixão, porque a relação que eu tenho com ele é visceral, é profunda, é antiga, ele faz-me companhia, embala-me e, sobretudo, cultiva-me, porque de cada frase dele encerra uma portazinha para abrir, para se descobrir mais qualquer coisa, para se ir à pesquisa de outra realidade qualquer. E é isso é que é estimulante nele. Isto, aliado ao facto de eu imitar ao longo da vida e cada vez melhor, porque ultimamente não há espetáculo nenhum em que eu não falo nele. Em qualquer terra onde eu estou, arranjo sempre maneira de dizer o que é que o professor diria se lá estivesse. É sempre um momento encantador. Em qualquer terra onde tenha ido, José Hermano Saraiva demonstrou também uma sagacidade de jornalista veterano. É sempre em loco que consegue recolher aqueles detalhes que não vêm nos livros e que só os naturais da terra conhecem para colorir o seu discurso. Ferreiros do Dão. Ferreiros. Conservou sempre a curiosidade intelectual do professor, a vontade de descobrir e contar uma parte da história que nunca tenha sido contada antes. Não há lei à esquerda? Essa determinação para escalar montanhas, se preciso fora, para alargar os horizontes do conhecimento, marca todas as emissões. Ao longo dos anos, o seu programa mudou várias vezes de nome. Mudou um pouco de formato, atualizou técnicas de filmagem, mas baseou-se na sua capacidade de transmitir cultura de forma simples. Sempre sem deixar esmorecer a atenção dos espectadores e sempre como se os anos não lhe pesassem. Eu aqui há uns anitos, em Palmela, dia de mercado, atravessava a praça e estavam lá assim umas velhotas, que é evidente que conheceram-me da televisão, e estavam-me a acompanhar assim com os olhos cheios de simpatia e queriam dizer qualquer coisa agradável. Mas não sabiam o que haviam de dizer. E eu ainda esperei assim, ouvir o elogio pelas costas, mas não, mas já ia longe e ainda as ouvi dizer uma para a outra. Ele é como o vinho do Porto. Ora, eu já gostava muito de vinho do Porto, mas assim ainda gosto mais. Dom Afonso Henriques. O sucesso económico acompanhou a popularidade televisiva. A fama trouxe fortuna. Nos anos 90, foi das primeiras figuras públicas da RTP a fazer publicidade. História, os rostos não são tudo. Geria apenas a imagem que tinha construído. Uma atitude hoje habitual, mas na altura muito criticada a um historiador.
muito belas estas medalhas. O reconhecimento académico tardou um pouco mais. Em 2010, a Academia Portuguesa de História haveria finalmente de o homenagear publicamente, em sessão extraordinária, pelo trabalho de uma vida na divulgação da história de Portugal. É uma vida cheia, uma vida cheia. Acho que o Zé fez aquilo que queria fazer. O Zé tem uma data de livros publicados, coisa que ele desejava fazer. Foi um homem influente na cultura portuguesa. As investigações dele sobre o Camões são pedra fundamental da figura do Camões que hoje é considerada. Transformou a ideia que se tinha sobre o Camões. Quer dizer, o Zé é um homem que somou sobre a vida toda êxito sobre êxito. Meu pai, nestes últimos 30 anos, lutou por uma verdade muito bonita. É levar aos portugueses algum conhecimento de si próprios para que se amem um bocadinho mais. Constituí uma família como gostava, fiz uma casa como gostava, publiquei livros como gostava. Só tenho amigos, eu não tenho inimigos. A ideia da morte realmente é a meta da chegada. É uma meta de chegada. Para o corredor, avistar a meta é uma alegria. Estar perto da meta. Se realmente durante a corrida a gente não cometeu nenhum erro, se a gente vai chegar à meta na hora certa, eu com 91 anos que tenho, penso que já é a hora certa e, portanto, é com alívio, com uma certa alegria que penso, claro, com saudade de todos os que aqui deixo.